A indústria automotiva pode estar entrando em uma das maiores guerras tecnológicas da história. Enquanto praticamente todas as montadoras do planeta correm desesperadamente atrás dos carros elétricos, Japão parece estar seguindo na direção oposta. E isso levantou uma pergunta extremamente polêmica nos últimos meses. A Toyota está atrasada? Ou ela sabe de alguma coisa que o resto do mundo ainda não percebeu? Porque enquanto marcas chinesas como BYD, Geely e GWM dominam o mercado global de elétricos com preços agressivos e crescimento absurdo, Toyota e Honda continuam insistindo em híbridos, motores eficientes e até hidrogênio. Sim, hidrogênio. E o mais curioso é que essa estratégia japonesa começou a ganhar força justamente agora, no momento em que vários países começam a perceber os problemas da eletrificação total. Infraestrutura limitada, baterias extremamente caras, dependência da China e uma guerra industrial silenciosa que pode mudar completamente o futuro dos carros. Mas afinal, a Toyota realmente desistiu dos elétricos? Ou o Japão está preparando uma resposta completamente diferente para enfrentar a China? Porque quanto mais você pesquisa sobre isso, mais parece que existe uma estratégia muito maior acontecendo nos bastidores. E talvez a guerra dos carros elétricos esteja apenas começando. Nos últimos anos, a China simplesmente explodiu no mercado automotivo mundial. E isso não aconteceu por acaso. Enquanto várias montadoras tradicionais ainda discutiam se os elétricos realmente seriam o futuro, o governo chinês investiu bilhões em baterias, mineração, infraestrutura e produção em massa. O resultado disso foi brutal. Hoje, a China domina boa parte da cadeia global de baterias. Ela controla a mineração de materiais estratégicos, tem algumas das maiores fabricantes de células do planeta e ainda conseguiu criar montadoras extremamente competitivas como BYD, Geely, NIO, XPeng, GWM. Mas existe uma empresa em especial que assustou o mundo inteiro: a BYD. Porque a BYD deixou de ser apenas uma fabricante chinesa e virou uma ameaça global real. Ela começou vendendo carros baratos. Depois começou a produzir suas próprias baterias. Depois passou a dominar tecnologias híbridas. E agora está entrando agressivamente em mercados como Europa, América Latina, Sudeste Asiático, Austrália, inclusive no Brasil. E isso criou um cenário extremamente desconfortável para marcas tradicionais japonesas. Porque pela primeira vez em décadas, Toyota, Honda e Nissan começaram a perceber que poderiam perder espaço de verdade. E talvez o maior problema nem seja o carro elétrico em si, mas sim a dependência da China. Porque hoje, boa parte da indústria automotiva depende diretamente de lítio, terras raras, baterias e componentes eletrônicos chineses. Ou seja, a guerra dos elétricos não é apenas uma disputa entre montadoras, é uma disputa industrial e geopolítica. E talvez seja exatamente por isso que o Japão decidiu seguir outro caminho. Durante anos, a Toyota foi criticada por supostamente estar atrasada na corrida elétrica. Enquanto Tesla e BYD apareciam diariamente nas manchetes, Toyota continuava defendendo híbridos. Muita gente dizia: a Toyota perdeu o timing, a empresa não entendeu o futuro, os elétricos vão dominar tudo. Mas a montadora japonesa continuou insistindo numa estratégia chamada Multi-Pathway. Ou seja, ao invés de apostar tudo em uma única tecnologia, a Toyota decidiu trabalhar em híbridos, híbridos plug-in, elétricos, combustíveis sintéticos e hidrogênio. E isso parecia estranho para muita gente, porque o mercado inteiro parecia estar indo numa direção única. Só que existe um detalhe importante. A Toyota talvez tenha percebido um problema antes do resto do mundo. Nem todos os países conseguem sustentar uma transição 100% elétrica rapidamente. Principalmente países emergentes, regiões sem infraestrutura, locais com energia limitada, mercados onde o carro elétrico ainda é extremamente caro. E quando você olha o planeta inteiro, percebe que isso representa boa parte do mercado automotivo mundial. Então talvez a pergunta nunca tenha sido qual tecnologia vai vencer, mas sim, qual tecnologia funciona melhor em cada região. E é aqui que a estratégia japonesa começa a fazer sentido. Enquanto o mundo discutia baterias,
Toyota e Honda continuavam investindo silenciosamente em hidrogênio. E muita gente achou que isso morreria rapidamente. Mas nos últimos meses, o assunto voltou, e voltou forte. Principalmente depois que vários testes começaram a aparecer em diferentes países, inclusive no Brasil. Sim, um Honda CR-V movido a célula de hidrogênio começou a rodar em testes nacionais, e isso chamou a atenção porque parecia algo distante demais da nossa realidade. Mas afinal, por que o Japão ainda insiste tanto nessa tecnologia? A resposta pode estar em uma das maiores vantagens do hidrogênio: o tempo de abastecimento. Enquanto carros elétricos podem levar dezenas de minutos ou horas para carregar, um veículo a hidrogênio pode ser abastecido em poucos minutos. Além disso, autonomia elevada, menor peso em aplicações pesadas, potencial para caminhões e longas distâncias e menor dependência de baterias gigantes. E isso pode ser extremamente interessante para a logística, transporte pesado, ônibus, aviação no futuro e grandes frotas. O problema é que praticamente não existem postos de hidrogênio, e criar essa estrutura custa bilhões. Por isso, muita gente acredita que o hidrogênio nunca vai substituir completamente os elétricos. Mas talvez esse nunca tenha sido o objetivo. Talvez o Japão esteja tentando criar uma alternativa, uma espécie de plano B. Existe uma coisa que pouca gente comenta. A China não domina apenas carros elétricos. Ela domina boa parte da cadeia industrial necessária para fabricar esses carros. E isso pode se transformar num problema gigantesco no futuro. Porque se praticamente todo o planeta depender das baterias chinesas, da mineração chinesa, das fábricas chinesas, da tecnologia chinesa, então a China ganha uma vantagem estratégica absurda. E talvez seja exatamente isso que preocupa Japão, Europa e Estados Unidos. Não é só sobre carros, é sobre independência industrial, é sobre controle tecnológico. E é justamente aí que entram hidrogênio, combustíveis sintéticos, híbridos avançados, novas arquiteturas. Porque quanto mais alternativas existirem, menor fica a dependência de uma única cadeia produtiva. E isso pode explicar por que Toyota e Honda continuam investindo em múltiplas tecnologias, mesmo sendo criticadas. Agora vem a pergunta mais importante desse vídeo. E se a Toyota não estiver atrasada? E se ela simplesmente estiver olhando mais longe? Porque, aos poucos, alguns problemas dos elétricos começaram a aparecer. Queda de demanda em alguns mercados, preços elevados, desvalorização, infraestrutura insuficiente, pressão sobre redes elétricas, custo de reparo, mineração agressiva. Ao mesmo tempo, híbridos continuam vendendo extremamente bem, principalmente em mercados como Japão, Sudeste Asiático, América Latina. E até nos Estados Unidos, os híbridos voltaram a crescer fortemente. Então talvez o futuro não seja totalmente elétrico. Talvez ele seja misto. Com elétricos urbanos, híbridos eficientes, hidrogênio para aplicações específicas, combustíveis alternativos. E honestamente, isso parece muito mais realista para o mundo inteiro. A verdade é que a indústria automotiva está entrando em uma fase completamente imprevisível. Durante alguns anos, parecia que já existia uma resposta definitiva. O futuro será elétrico, mas agora a situação ficou muito mais complexa. Porque a disputa deixou de ser apenas tecnológica, ela virou econômica, industrial, energética, geopolítica. E talvez seja exatamente por isso que Toyota e Honda continuam insistindo em caminhos diferentes, não porque estejam atrasadas, mas porque talvez elas estejam tentando sobreviver a uma guerra muito maior do que simplesmente vender carros. A grande pergunta agora é: o Japão realmente encontrou uma alternativa para enfrentar a China, ou o mundo já escolheu seu vencedor cedo demais? Porque uma coisa é certa, a próxima década pode mudar completamente a indústria automotiva mundial. E talvez a guerra dos carros elétricos esteja apenas começando. E existe um detalhe ainda mais curioso nisso tudo. Enquanto várias montadoras tradicionais correm desesperadamente atrás da China, Toyota continua sendo uma das maiores fabricantes do planeta, mesmo sem depender totalmente dos elétricos. Isso significa que talvez existam dois futuros acontecendo ao mesmo tempo.
Um dominado por elétricos chineses baratos e outro tentando criar alternativas antes que a dependência tecnológica fique irreversível. Porque no final, talvez essa nunca tenha sido apenas uma disputa entre motores. Talvez seja uma disputa pelo controle da próxima geração da indústria mundial.